meninas, tudo bem? Eu sou a tia Amanda. Lembram de mim? Eu faço parte do projeto Libélula e serei responsável por transmitir a aula de hoje. Vamos lá, então? O nosso tema de hoje será interpretação de texto. É muito legal conhecer novas histórias e tirar lições e aprendizados da nossa leitura, não é? A história de hoje é um clássico, talvez algumas de vocês já até conheçam. Para quem conhece, é sempre legal revisitar, e quem não conhece, é uma ótima chance de conhecer e aprender. Eu gosto muito dessa história, vai ser muito legal ler com você. Vamos lá, então? Sempre começando a ler o texto pelo título, não é? Então vamos lá. O Patinho Feio. Era verão quando nasceu o Patinho Feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram tratar-se de um ovo de peru que por acaso caíra no ninho de pata. Que pato mais feio! Ouvia ele quando sua mãe o levava pelo quintal. As outras aves riam, caçoavam de seu tamanho e tentavam bicá-lo. O patinho feio sentia-se tão infeliz e malquisto que resolveu fugir. Atravessou os campos e encontrou alguns patos selvagens. Como você é feio, disseram-lhe também, mas aceitaram sua companhia, contanto que ele jamais casasse com uma pata selvagem. O patinho feio não queria se casar, desejava apenas um lugar para ficar. Decidiu partir novamente, aceitando um convite dos gansos que o chamaram para voar. Você é feio demais, comentaram os gansos. Você é tão feio que acabamos gostando do seu jeito. Mas, antes que o patinho feio alçasse voo, seus novos amigos foram mortos por caçadores e ele se viu só mais uma vez. No final do outono, o patinho feio foi parar na casa de uma camponesa e, de novo, foi obrigado a partir. A camponesa desejava uma pata que botasse ovos e não um patinho desengonçado como ele. Durante o frio do inverno, o patinho feio, solitário e desamparado, quase morreu, mas foi salvo por um camponês e sua família. Só que aquele também não se tornaria o seu lar, porque os filhos do camponês nunca paravam de atormentá-lo. Quando chegou a primavera, cansado e triste, o patinho feio avistou as aves mais lindas que já encontrara na vida. Eram cisnes que nadavam num rio. Aproximou-se e pela primeira vez olhou para as águas e viu seu reflexo. Descobriu que era um cisne como eles. Por um instante, lembrou-se do tempo em que era maltratado e perseguido. Depois, moveu as asas que brilhavam sob o sol e também, pela primeira vez, sentiu-se feliz. Bom, nós chegamos ao fim da nossa história e já deu para vocês entenderem um pouquinho do que se trata a história do Patinho Feio. Agora vamos ler mais uma vez para a gente tirar as nossas dúvidas e também observar os detalhes. Vamos lá? Começando a história novamente. O Patinho Feio. Era verão quando nasceu o Patinho Feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram tratar-se de um ovo de peru, que por acaso caíra num ninho de pata. Que pato mais feio, ouvia ele, quando sua mãe o levava pelo quintal. As outras aves riam, caçoavam de seu tamanho e tentavam bicá-lo. Aqui a gente pode ver na imagem, né? O patinho feio andando com os outros patinhos no quintal. O patinho feio sentia-se tão infeliz e malquisto que resolveu fugir. Atravessou os campos e encontrou alguns patos selvagens. Como você é feio, disseram-lhe também. Mas aceitaram sua companhia, contanto que ele jamais casasse com uma pata selvagem. O patinho feio não queria se casar, desejava apenas um lugar para ficar. Decidiu partir novamente, aceitando um convite dos gansos que o chamaram para voar. Você é feio demais, comentaram os gansos. Você é tão feio que acabamos gostando do seu jeito. Mas, antes que o patinho feio alçasse voo, seus novos amigos foram mortos por caçadores e ele se viu só mais uma vez.
No final do outono, o patinho feio foi parar na casa de uma camponesa e de novo foi obrigado a partir. A camponesa desejava uma pata que botasse ovos e não um patinho desengonçado como ele. Durante o frio do inverno, o patinho feio, solitário e desamparado, quase morreu, mas foi salvo por um camponês e sua família. Só que aquele também não se tornaria o seu lar, porque os filhos do camponês nunca paravam de atormentá-lo. Quando chegou a primavera, cansado e triste, o patinho feio avistou as aves mais lindas que já encontrara na vida. Eram cisnes que nadavam num rio. Aproximou-se e pela primeira vez olhou para as águas e viu seu reflexo. Descobriu que era um cisne como eles. Por um instante, lembrou-se do tempo em que era maltratado e perseguido. Depois, moveu as asas que brilhavam sob o sol e também, pela primeira vez, sentiu-se feliz. Bom, nós chegamos ao fim da leitura do Patinho Feio, mas se vocês tiverem dúvidas ou quiserem ouvir a história novamente, pausem esse vídeo, volta para a parte que a gente está lendo a história e aí vocês podem escutar mais uma vez. Combinado? Agora que nós já lemos, vamos para a parte das perguntas. Vamos refletir um pouquinho sobre o que a gente compreendeu a partir dessa história. Vamos lá? Primeira pergunta. Qual a opção completa a frase a seguir completamente? O texto que você leu está explicando como é um pato, contando uma história. Então, qual opção completa a frase a seguir corretamente? O texto que você leu está explicando como é o pato ou contando uma história? O texto que a gente leu está explicando como é um pato ou está contando uma história? Pensem um pouquinho aí. Bom, o texto que a gente leu está contando uma história, não é mesmo? A gente aprende como foi a história do patinho feio, quais foram as trajetórias dele, quais foram as etapas pelo que ele passou. É uma história, certo? Com início, meio e fim. Então, a frase que completa corretamente o que a gente leu é que está contando uma história. Próxima pergunta. O patinho tinha muitos amigos? De acordo com a história que a gente viu, o patinho tinha muitos amigos? Pensem aí. Não, né? A gente viu que, pelo contrário, ele tinha pouquíssimos amigos e ele sempre ficava mudando de lugar para tentar encontrar a sua turma, os seus amigos. E quando ele fez amigos, os caçadores foram lá e matou os amigos deles. Então, ele não tinha muitos amigos, né? Não, ele não tinha muitos amigos e ele não se adaptava aos lugares. Vivia mudando sem estabelecer relações sólidas. Pensa como é uma vida sem amigos, né? Por isso que é importante a gente valorizar as nossas amizades. E as nossas amizades incluem a nossa família também, né? Que tá com a gente. É muito legal. Próxima pergunta. Como o patinho se sentiu quando olhou no seu reflexo? Vocês lembram dessa parte da história? Tá aqui na terceira página. Quando o patinho olha seu reflexo, ele fica surpreso, porque ele vê que ele se parece muito com aquelas aves que ele acabou de encontrar, que eram lindas, os cisnes. E aí, pela primeira vez, ele se sente feliz. Então, quando o patinho feio olha o seu reflexo, ele se sentiu feliz pela primeira vez. Pensa que sensação boa, né? É muito legal se sentir feliz. E agora eu quero saber quais são as reflexões que nós podemos fazer a partir dessa história. A tia Amanda listou algumas aqui, mas tem várias outras e depois eu quero que vocês me contem nos comentários, tá bom? O que vocês refletiram? Uma coisa que eu fiquei pensando muito depois que eu li essa história é que a gente não deve julgar o diferente. Cada ser é único e especial. Então, cada uma de nós, eu sou única e especial, você é única e especial, as pessoas da sua família são únicas e especiais, as suas amigas são únicas e especiais. Então, a gente não deve julgar o diferente. Muitas vezes, quando a gente vê algo diferente, a gente pode até estranhar, né? Mas não é nosso papel julgar.
porque a gente pode ver que aquele diferente é lindo, é único e especial, e a gente pode aprender com aquela pessoa. Então vamos sempre lembrar disso, hein? Que cada pessoa, inclusive você, é única e muito especial. Outra lição que eu aprendi dessa história é que a resiliência e a persistência, ou seja, mesmo quando está difícil persistir, são fundamentais. Então, resiliência e persistência são fundamentais. O patinho feio persiste em sua jornada. Já pensou se aquelas primeiras vezes que ele tivesse escutado que ele era feio, tivesse desistido de encontrar um lugar, tivesse desistido de encontrar amigos? Como seria a vida dele? Muito triste, né? Mas ele não desistiu. Ele foi lá, continuou tentando, até que no final ele encontrou a turma dele. Olha que legal! E na nossa vida é assim também. A gente vai encontrar desafios, e os desafios são importantes porque a gente consegue crescer por meio dos desafios, não é? E o importante é sempre tentar. Então, mais do que saber se a gente vai conseguir ou não, é a gente persistir e fazer o nosso melhor com o que a gente pode. Essas foram as duas lições que eu registrei aqui que eu aprendi pela história do patinho feio, mas tem outras, hein? A importância da gente ser legal com as pessoas, porque vocês viram como o patinho se sentia mal quando as pessoas falavam que ele era feio, quando ele era rejeitado? Então é sempre legal a gente ser gentil, né? É tão bom quando as pessoas são gentis com a gente, tratam a gente bem. A gente tem que fazer o mesmo com as pessoas, né? Tratá-las com amor. Então, outra lição que eu aprendi do patinho feio, mas tem várias. Me contem aqui nos comentários quais foram as lições, tá bom? A tia Amanda vai adorar saber. E, por último, eu quero saber de vocês. O que você achou dessa história e qual foi a lição que você aprendeu? Te aguardo nos comentários, tá bom? Fique bem e estou com muitas saudades. Um abraço. Beijos!